Eu gostaria de começar perguntando, nós vamos falar sobre provas em crimes de alta tecnologia. O que é crime de alta tecnologia? É aquele crime, não simplesmente o crime tradicional praticado no meio eletrônico, mas aquele crime já com diferenciação maior, ou seja, com expertise maior que o criminoso procura se ocultar na prática do crime. Aí eu vos pergunto, quem aqui assiste CSI? Senhores, cadê o público do CSI? Tem mais Ibope que a novela? Não tá bom. Ok, perícia forense computacional é aquela parte quando mostra... os senhores estão enxergando lá, não? Acho que eu preferia ela... Isso. Tirando toda a emoção do seriado, toda a parte boa, perícia forense computacional é o que sobra. Ou seja, são horas de laboratório, é um trabalho bastante exaustivo de pesquisa, ou seja, é um trabalho basicamente científico. Eu queria, inclusive, com a licença do presidente da mesa, que os senhores fossem interagindo. Se tiver alguma colocação, alguma dúvida, podem ir fazendo, fica um pouquinho mais rica a apresentação. Bom, e o que faz o perito forense computacional? Perito forense computacional, no que ele se distingue daquele técnico de informática que muitas vezes acaba fazendo assistência técnica numa ação? A diferença, senhores, está justamente na questão do conhecimento. Então, eu tenho que ter o conhecimento técnico em informática, isso é natural, tenho que ter o conhecimento da ferramenta forense, mas tenho que ter o conhecimento também de método. Ora, eu não falei que é um trabalho científico, é um trabalho que eu tenho que ter premissa maior, menor, conclusão? Então, perito forense computacional tem de conhecer um método e tem que conhecer também a formação da cadeia de custódia, ou seja, não adianta saber os fatos. Não é raro, quando nós chegamos para fazer uma perícia, você encontra a seguinte situação. A empresa fala assim, nós já temos o laudo de perícia. Aí você diz, ora, mas vocês tiveram outro perito, se desentenderam com o profissional, o que aconteceu? Não, o nosso pessoal de TI já fez o laudo. A gente queria mesmo que o senhor olhasse se é isso mesmo. Eu falei, parabéns, os senhores acabaram de invalidar a prova. Por quê? Esses equipamentos, essas evidências foram manipuladas de uma maneira que talvez não seja correta para eu apresentar em juízo. Muitas vezes é feita a perícia no equipamento original. E eu perco a chance do que, senhores? Contraditório, não é? Eu não tenho mais aquele equipamento original para apresentar outra parte, para que ela possa, com base no método que vem descrito no laudo, ou seja, foram utilizadas tais ferramentas forenses, foi utilizado tal método, chegou-se a tais conclusões, lembram? Premissa maior, menor, conclusão. Então, tem toda uma série de procedimentos que eu tenho de fazer para que eu preserve isso para outra parte poder, por sua vez, fazer o contraditório também. Ok. E aonde eu uso a prova forense? Eu uso em questões de propriedade intelectual, por exemplo. Quem aqui baixa música da internet? Música legal. Está o representante ali da indústria, justamente com a questão de propriedade intelectual. Senhores, eu estou falando da música legal, aquela que os senhores pagam 90 centavos de dólar para fazer o download. Mas, pasmem, há auditórios em que as pessoas fazem aquele download de streamer, né? Então, está aqui um caso de torrent beat, etc. Está aqui um caso de aplicação da prova eletrônica, né? Eu tenho também na questão empresarial, veja, arquivos fiscais. Hoje eu tenho nota fiscal paulistana. Há uma série de fraudes também na área empresarial. Contratos eletrônicos. Outro dia nós nos deparamos com uma questão muito interessante. Era uma proposta de compra de uma propriedade muito grande, uma série de fazendas, na verdade, e o promitente vendedor desistiu da compra. Estava indo bem, chegou um momento que ele não sentiu confiança, desistiu. E esse era meu cliente, naturalmente tinha razão, não é? Eu só tenho clientes inocentes.
E qual foi a alegação da outra parte? Olha, o senhor adulterou o contrato em Word que nós fizemos, a promessa, né, de compra e venda. Porque na promessa tinha uma cláusula de multa muito alta, e o senhor mudou. Aí a perícia versou sobre o quê? Dizer se aquele e-mail que chegou na caixa postal, a coisa era de tal vulto que teve busca e apreensão no computador do comprador, né, promitente comprador, para ver se a mensagem que saiu de lá era original ou não. Então, cada vez mais nós temos questões aqui de contratos digitais, enfim. Todo mundo sabe o que é um contrato digital ou não? Quem pode me dar uma definição de contrato digital? Quem lida com isso? Hã? Que você lê as condições, não é? Os senhores todos fazem isso. Vão comprar algum produto na internet, termos e condições. Todo mundo lê aquilo, notadamente em inglês, costuma ser. Aí depois os senhores aceitam, não é? Um contrato eletrônico. Mas eu tenho uma outra modalidade cada vez mais comum. Imaginem os senhores o seguinte, ao invés de mandar aquela proposta em PDF para o seu cliente, os senhores mandam, pode ser em PDF também, mas enfim. Manda aquela proposta de honorários, o seu cliente imprime, assina, reconhece firma, né, coisas do Brasil, manda para os senhores, aí os senhores reconhecem firma, mandam a via, ficam com a sua, já mandam a via do cliente com 2 assinaturas reconhecidas firma, e aí começa a prestação de serviço. Os senhores podem fazer uma modalidade diferente. Os senhores podem mandar o contrato assinado digitalmente, com seu certificado digital, pode até ser em Word. A outra parte aceita, ali devolve. Né? Aí eu tenho 2 originais. Uma outra questão bem comum quando a gente lida com certificação, peticionamento, qual é o original? Os 2. Né? Os 2 assinados. E os senhores começam a fazer a prestação de maneira imediata. Pode também ter uma situação diferente. Eu faço um contrato internacional. Eu vou pedir para reconhecer firma. Não necessariamente no país destino tem esse instituto. Portugal, por exemplo, não tem. Então, mas certificação digital é igual em todo lugar. O sujeito assina digitalmente, devolve, o contrato está ratificado. Então, tem questões também que versam sobre isso. Tenho na questão justamente de fraude, que é o que eu mais venho trabalhando. Fraude empresarial hoje é baseada em meio eletrônico. O sujeito frauda benefícios, frauda folha de pagamento, tudo por meio digital. Ele passa para a empresa um arquivo com um total errado e descrição certa de funcionários e manda para o banco uma lista de funcionários falsos com respectivas contas. Isso é muito comum. Né? Isso também vai versar uma prova eletrônica. Questões de política e segurança nacional. Aí os senhores conseguem enxergar uma questão bem interessante. Quem lembra do caso Assange, né? Acabou arrumando emprego na Rússia. Aliás, eu tenho uma restrição muito forte dessa questão de você empregar o hacker. Né? O sujeito viola a empresa, você contrata o sujeito, pelo menos até para saber o expertise e consertar a sua rede, e depois fica com aquele sujeito que conhece mais da tua empresa ainda, não me parece uma boa alternativa, mas é uma realidade. Na questão ainda de política, quem lembra quem é essa senhora aqui? Quem me ajuda? O vídeo já é um pouco antigo. Sarah Palin. Né? Eu tinha uma imagem aqui de uma campanha presidencial do Brasil, em que um candidato foi associado à palavra mentiroso. Mas isso causava celeuma, eu voltei para Sarah Palin, é um pouquinho antigo. Mas essa candidata aqui, ela era governadora do Alasca e ela foi Miss também na juventude. Né? Então, quando ela estava candidata a vice-presidente, foi divulgada esta foto aqui, da moça portando um fuzil e de biquíni. Então, essa foto foi de mau gosto para o contexto norte-americano e acabou-se que levou a uma investigação, mas isso posteriori. Até então, ela acabou retirando a candidatura em razão dessa divulgação. Então, o poder que pode ter a adulteração por meio eletrônico. Essa é a foto original, que afinal se descobriu. Isso é algo intencional, isso existe na política nacional também, a criação de fatos e investigação desses mesmos fatos
pelos vários candidatos, né? Isso é uma realidade hoje já. Segurança nacional. Tenho aqui duas imagens de lançadores de ogivas nucleares. Então eu tenho a foto original, em que eu tenho aqui um lançador pequeno, né? Tenho aqui um lançadorzinho que é de pouco alcance. E foi divulgada essa foto, isso é um país do Oriente Médio, e que tem realmente equipamento nuclear, mas cada lançador de ogiva, como cada ogiva, é controlado pela ONU. Então divulgaram essa foto aqui, dizendo simplesmente o quê? Esse país tem 3 lançadores e não 2. Qual a capacidade desse terceiro lançamento? Eu não sei, né? Isso gerou também uma celeuma internacional. Eu não sei exatamente, sou um leigo, qual a diferença em ser atingido por 2 ogivas ou por 3, né? Qual a diferença destrutiva, mas isso realmente causou embaraço e quase desencadeia um conflito. Eu tenho agora uma questão, antes que ele se execute aqui, da aplicação da prova no crime. Ou seja, na prática, a prova eletrônica na resolução do crime de sangue. Nós temos aqui um crime, é um homicídio, era um homicida que já tinha sido inocentado no passado, pela falta da evidência eletrônica, pela época, isso era nos anos 90, e odiernamente ele veio a ser condenado pela localização de GPS. Então, eu vou mostrar o filme, é um filme curtinho, é em inglês, mas aí para não perder a surpresa, depois do filme eu conto como é que ele se desenrolou. Senhores, então, adiantando enquanto a produção prepara o filme, este é um homicídio, um sujeito, Corbett, veio a matar a esposa. E não se tinha, no procedimento investigatório convencional, prova dessa materialidade, ou seja, foi uma coisa bem planejada. O assassino tinha um álibi, ele estaria num restaurante com mais pessoas, todos confirmaram esse álibi, e foi a localização do celular que acabou entregando. Não só a prática, que ele estava no mesmo local que a vítima, na hora determinada da morte, como aonde ele comprou a arma. Então, olha que interessante o trabalho forense. Eles conseguiram saber pela localização, e como é que isso é feito? Pela triangulação de torres, todo mundo conhece esse sistema, não é? Então, eu consigo determinar uma proximidade. Quanto mais aperfeiçoado é meu software de investigação, eu consigo uma localização mais precisa pela triangulação. Recentemente, numa questão de família, nós conseguimos o número da rua pela localização, né, por metragem, da onde foi enviado a mensagem de texto. Então, tem uma série de situações interessantes. Será que agora... Só não sei se você consegue colocar a tela cheia, agora veja. Perfeito. Se não, tudo bem, seja assim. Technology continues to evolve, providing investigators with new ways of catching criminals. By using global positioning chips in cell phones, investigators can trace a phone's location by analyzing its signal strength to a given tower. Russ Halcomb used cell phone tracking to help solve the murder of Jennifer Corbin. My detective responsibilities at that time had been computer-related crimes, forensic examinations of computers, and cell phones. Using cell phone activity, Halcomb undermined prime suspect Barton Corbin's alibi on the night his wife was murdered. I was able to pull phone records and look at the towers that they were hitting off of for each of the phone calls that Barton was making that day. Corbin tells police he went to a restaurant with friends, then to his brother's house at 1:30 a.m. Halcomb disproves the timeline and places Corbin at his own house when Jennifer was murdered. Around 2 o'clock in the morning, there was 2 phone calls made in close proximity to the house, which if he were at the house and made these phone calls and hit off this particular tower, it placed him there at the house on those 2 phone calls. It wasn't until much later in the morning when phone calls start showing up off of the tower near his brother's house. There were several towers in between, so there wasn't a chance of a bleed over or a handoff from one tower signal to another. Halcomb not only disproved Corbin's alibi by using cell phone tracking,
but also identified where Corbin got the murder weapon. Through the phone records, I was able to track where he had left out of Gwinnett County through Georgia and into the Troy, Alabama area. I started looking at some of the phone numbers that were dialed. The subscriber information indicated that he was talking to and calling a Richard Wilson. Wilson, an old friend of Corbin's, was confronted by the police and admitted to giving Corbin the gun. Once we received the information and got the statements from Richard Wilson out in Troy, Alabama, the next morning we came back to the courtroom, and that's when the decision was made to go ahead and plead out. This was not the first time Corbin had been a murder suspect. In Augusta in 1990, he was questioned in the death of his then-girlfriend, Dolly Hearn. A similar phone call was made like that during the time of the murder, trying to establish an alibi or something. But in 1990, authorities had no way of tracking where the call was placed, and Corbin was allowed to go free. But ultimately, Corbin couldn't outsmart technology. Based in part on Halcom's ability to use cell phone tracking, Corbin pled guilty to murdering both his girlfriend, Dolly Hearn, in 1990 and his wife, Jennifer, in 2004. As law enforcement develops sophisticated new methods to track criminal activity, a conviction is only a phone call away. Então, o exemplo da perícia forense, isso é cada vez mais comum. Eu costumo brincar que o futuro é a discussão sobre a matéria probatória e não sobre o direito, né? Às vezes você tem toda a convicção, mas você vê que aquela prova foi adquirida de uma maneira ilegal, a gente tem que retirá-la dos autos, e muitas vezes o contrário. Por isso que o perito, senhores, perito não é hacker, né? Outro dia, ao meu arrepio, eu ouvi a outra parte dizendo assim, não, porque o meu hacker, eu falei, se o senhor tem um hacker, parabéns, né? Eu sou perito forense. Então se eu encontro um limite legal, eu não ultrapasso. Nós não craqueamos senhas, a não ser com ordem judicial, claro. Nós não invadimos computadores, não quebramos sigilo de nada, né? Isso existe todo um contexto para ser feito da maneira adequada. Senão você tem a alegria de primeira instância. Aquilo às vezes passa num primeiro modelo, quando chega no tribunal, quando se prova a maneira de obter que não foi adequada, você acaba não prosperando e sofrendo até um revés de retorno, denunciação caluniosa, etc. Então, e agora, como é que nós obtemos a prova, senhores? O famoso método forense que eu falei, qual que é o critério? Como é que se faz um laudo? O laudo não se diz assim, eu creio que que esse e-mail é falso, que a tecnologia usada foi tal tecnologia. Isso não pode existir achismo. Você tem que oferecer um método que foi empregado legítimo, tem que aplicar as evidências, assegurar que o método foi aplicado corretamente, ou a ferramenta, enfim, e obter o resultado e chegar à conclusão que aquele resultado é factível, é real. Então, o que eu tenho aqui? Ferramentas, métodos e justamente o trabalho forense. Então, premissa maior, conclusão, premissa maior, menor, conclusão, eu tenho o trabalho forense, sempre permitindo o criticismo da outra parte. Eu falei em ferramenta forense. O que a ferramenta forense nos traz? Tudo, senhores. Não raro, você vai fazer uma busca e apreensão. Anteriormente, como é que se fazia? Ensacava aquilo e levava embora, não é? Aquela evidência, o computador do sujeito. Tem um amigo meu, que foi um dos primeiros delegados civis da área da delegacia especializada, a quarta da DIG-DEIC, que ele contou que uma vez mandou cumprir uma ordem de busca e apreensão, os investigadores voltaram com os monitores. Isso é real, senhores, isso é real. Deixaram os gabinetes. Imaginem quantos gabinetes eles encontraram na volta. Era uma questão do nosso amigo, uma questão de propriedade intelectual, né? Mas faz tempo, mas até por isso já se passou. Mas a busca e apreensão evoluiu. Hoje você não necessariamente apreende, você precisa buscar a informação. Então o que você faz? Antes a ordem era desligue o computador, hoje é afaste-se do computador. Então eu coloco uma ferramenta forense, eu colho até a senha que foi digitada.
de novo, com ordem legal. Coloco tudo que foi digitado desde que o computador foi ligado, eu recolho. Então, se o sujeito tiver uma criptografia daquelas que não se consegue descriptografar, como a AES 256, aquela que o senhor Dantas tinha no seu notebook, né? Nem o FBI consegue, nem a Polícia Federal, não há perito que descriptografe aquilo, por enquanto, pela complexidade. Então, eu colho a senha, eu não preciso quebrar mais a senha, eu colho a senha, em laboratório eu consigo analisar. Depois, senhores, eu não preciso retirar, a não ser que seja esse o meu interesse. Se eu tenho uma questão de concorrência desleal, uma cópia de software, alguma coisa assim, aí eu posso querer retirar aquilo da propriedade. Agora, se é só uma prova de crime, eu faço uma clonagem daquela mídia, seja um HD, uma lâmina de computação em nuvem, etc. Eu copio a informação e testo em laboratório. Se amanhã a outra parte quiser fazer uma nova pesquisa, ele tem o original para conseguir perpetuar uma contraprova, né? Então, vamos ver um pouquinho do que são essas ferramentas forenses. Esse é o Tableau. O americano, quando faz uma coisa realmente luxuosa, põe um nome francês, né? Então, estamos aqui, uma ferramenta, os senhores devem estar acostumados a ver aquela maleta do perito, que ele encaixa um HD ali e clona, né? Isso aqui seria a evolução de há muito dessa ferramenta, né? Tem uma série de recursos. O InCase, hoje eu acho que é praticamente a ferramenta líder desse setor, nós usamos InCase. Uma ferramenta de coleta de rede social, olha como é que é diferente de fazer um print screen da tela. Olha o que é uma ferramenta de análise de rede social. Trabalho de voz. Quem aqui já lidou com questão de voz? Ou seja, uma ligação telefônica, eu preciso identificar o autor ou provar, através de uma análise, de uma amostra, que é a mesma pessoa falando. Então, um laboratório aqui de trabalho de voz bem interessante. E aqui uma ferramenta que separa as ondas. Então, dando um exemplo bastante comum. Eu tenho uma gravação com 2 interlocutores, que é esta aqui. Eu elimino o ruído de fundo, eu elevo o sinal, sem alterar as frequências. Consigo separar cada um dos sons, cada uma das conversas, dos interlocutores. Aí eu faço o que, senhores? Tiro médias, isso é questão de fonoaudiologia, né? Tiro médias para saber as frequências. Pela frequência eu sei se é um homem ou é uma mulher falando. Nós não temos imitadores que fazem assim com perfeição vozes de celebridades, sejam homens, mulheres, etc. Se eu pego uma amostra de uma gravação dessas, eu consigo analisar e dizer que é o próprio imitador. É um caso de família em que o sujeito se fez passar pela mulher, ligou para a concessionária telefônica e conseguiu a senha da internet. Com isso, o que ele fez? Tirou uma segunda via da conta telefônica, ou seja, quebrou o sigilo telefônico, descobriu para quem que a ex-mulher tinha ligado, uma questão de família com um patrimônio muito alto. Agora, quando os senhores ouviam a gravação, era a mulher falando, era perfeito, a imitação até nos trejeitos era incrível. E, em juízo, esse senhor forneceu uma amostra da voz. Aí a amostra da voz, desnecessário dizer, foi uma voz de baixo profundo, né? O sujeito leu o texto com aquela voz mais grossa possível, mas mesmo assim a ferramenta forense consegue determinar que é a mesma pessoa. Nós temos aqui justamente as médias, ou seja, quando eu pego uma conversa entre 2 mulheres, eu vou ter uma média de frequência. Entre uma mulher e um homem, uma média de frequência mais baixa. Quando eu comparo as 2 amostras, ela é exatamente o mesmo sinal. Então são algumas variações aqui do que nós estamos acostumados a ver. Smartphone. Smartphone hoje é um computador, né? Eu tenho, às vezes, mais capacidade de fotos, etc., do que o desktop. Esse é um equipamento que nos faz a colheita seletiva, ou seja, ao invés de eu olhar foto por foto das 3.000 fotos no smartphone, ele pode me trazer uma foto com um nome específico, pode me procurar um arquivo de dados específico. Então, está aqui uma coisa interessante. Também, uma outra ferramenta de coleta seletiva em smartphone. Aqui a busca por mensagem de texto, SMS, WhatsApp, todos esses comunicadores eu consigo mesmo deletar da mensagem,
recuperar como eu faço no computador, né? Uma série de evidências. Senhores, falando um pouquinho de técnica forense. Quando os senhores veem uma foto como essa aqui, parece uma foto legítima, não é? E parece ser um bocado difícil analisar uma violação, uma adulteração. Nós não tivemos aquele caso da candidata a presidente, a vice-presidente, com a foto adulterada? Esse é um exemplo de algumas técnicas que eu posso fazer de maneira bem simples para adulterar uma foto. Ora, a foto digital nada mais é que um conjunto de linhas e colunas, ou seja, é uma matriz digital. Quando, através dessa técnica chamada resampling, eu acrescento duas linhas e eu transformo aqui uma criança num adulto. Olha que interessante. Os exemplos são todos cute, quer dizer, essa foto parece inocente, mas imagine em determinado cenário que eu pego e transformo um adulto numa criança, não é? As implicâncias de divulgação de uma foto, talvez íntima, de um adulto com uma criança, uma personalidade, enfim. Então, a técnica é bastante simples. E nós fazemos o quê? Antes de aplicar a ferramenta forense, nós consultamos a técnica forense. Porque muitas vezes a ferramenta forense não detecta, né? Eu simplesmente executo, isso vai ficar mais claro quando eu mostrar o tributário. Se eu vou lá e aplico a ferramenta, como faz o fiscal da Fazenda, ele não consegue achar o arquivo de caixa 2. Então, eu uso primeiro a técnica e acabo sabendo. Aqui um outro exemplo em que eu sobreponho cores e crio também uma imagem. Então, os senhores veem aqui um ambiente marítimo, né? Eu coloco aqui um patinho de água doce. Então, falei que são exemplos bonitinhos, mas isso poderia ser a arma do crime. Eu simplesmente acrescento um objeto na foto. Vamos imaginar uma outra situação. Uma pessoa comete um crime e diz, não, mas eu estava no Congresso da Polícia Federal e OAB. Está aqui uma foto minha, sentado, ouvindo o perito falar, não é? Então, dou-lhes um exemplo aqui. Uma dessas pessoas não está na cena do crime. E qual técnica nós usamos aqui? A técnica do reflexo da iluminação, dessa iluminação, e aí o CSI faz isso com muita propriedade, ele consegue reproduzir. Vamos todos para o auditório do OAB, vamos acender a luz como estava na foto, e vamos ver se essa pessoa estava ou não. E qual é a técnica, senhores? O reflexo da iluminação nos olhos. Aí eu convido os senhores aqui a uma brincadeira. Quem que acha, vamos ver se os senhores acertam quem é o suspeito aqui. Quem acha que é a moça? Me diga. Tem alguns adeptos aqui. Quem acha que é esse senhor aqui? Pode ser? Quem arrisca, senhor? Os senhores recebem o certificado igual, não precisam ter medo, tá? Mesmo que não acertem, não tem problema. Quem acha que é esse senhor aqui? Boa parte, né? E quem acha que é esse sujeito aqui atrás? Tá, vamos desempatar então agora, hein? Já entreguei mais ou menos o jogo. Quem acha que é esse? E quem acha que é esse aqui? Ganhou o time A. Ou seja, quem foi acrescentado na foto foi esse aqui. Ok? E é bem interessante porque a mulher parece inclusive destacada, né, na foto. E também é bastante natural escolher esse porque ele está atrás da foto, seria mais fácil acrescentar. Mas olhem como é uma adulteração quase que perfeita, não é? Tenho aqui uma outra técnica parecida. Essa estuda a sombra sobre os objetos. Então, senhores, imaginem aqui, eu tenho Angelina Jolie e Brad Pitt, e uma capa, isso de fato é verídico, uma capa de revista dizendo, foram flagrados juntos, estavam separados, se reconciliaram. Isso vendeu revista Caras americana até, né? Que é mais ou menos o que é essa revista, sem prejuízo da revista Caras, de maneira alguma. Eu analiso o que, senhores? A sombra. Quando eu olho aqui a Angelina Jolie, ela tem uma sombra de praticamente meio-dia, né? Aqui, ó, embaixo do pescoço. Quando eu olho o Brad Pitt, ele tem uma sombra mais ou menos de 2 horas. Olha como é que começa a ser frágil a coisa. O garoto não faz sombra sobre nenhum dos dois. E quando eu olho o resto do chão, eu tenho aqui uma sombra de poente, ou seja, as sombras estão totalmente sem conformidade com a foto em si. Então, é uma foto montada e até relativamente mal feita, mas ao primeiro olhar pode parecer factível, né? Então, são técnicas interessantes. Eu falei de tributário.
essa área é onde você mais encontra o criminoso experto, o criminoso profissional. Há empresas que vendem engenharia tributária, a título de vender engenharia tributária, vendem caixa 2 tecnológico. Ou seja, eles ensinam a empresa a conseguir se esquivar do caixa 2. Isso existe desde as coisas, nós encontramos, desde as coisas mais primárias, que é criar uma VPN, uma rede privada virtual, e quando chega a fiscalização, como a minha amiga Tânia Gurgel diz, aperta o botão do pânico, aí desfaz a conexão, você vai lá, examina, a contabilidade está perfeita. Né? Sai o fiscal, ele restabelece a comunicação. Por isso que busca e apreensão mudou. Hoje eu não vou buscar mais computador, eu vou buscar dispositivo eletrônico e dispositivo de comunicação. Não raro, no roteador da empresa vai estar a resposta que eu quero. Ah, então tem uma comunicação para determinado IP. Aonde é esse IP? O galpão da empresa, onde não deveria ter nenhuma situação técnica. Você vai lá e tem o CPD do caixa 2. Isso varia de maneira bastante em sofisticação. Você ter arquivo fiscal incluído atrás de foto. Lá tem um catálogo de produtos, quando você analisa, os arquivos de caixa 2 estão escondidos atrás. Chama assim embedded data, né? Eu escondi isso. Isso vem da associação criminosa com a pornografia infantil. Assim como o law enforcement e os peritos privados trocam informação e avançam na perícia, os criminosos fazem o mesmo. Então, não raro você tinha uma foto, uma paisagem, quando você trabalha aquela foto, tem uma foto de pornografia infantil. Essa técnica é usada também no tributário, olha que interessante. E aí vão várias situações. Há empresas que preparam o computador para receber a ferramenta forense do Estado. Eu dou aula na escola fazendária para os fiscais do ICMS. Eles usam uma ferramenta bastante boa chamada FTK. Mas o antiforense sabe o que a ferramenta forense pergunta ao computador. E ele dá a resposta que ela quer ver. Então, a ferramenta forense não é eficaz. Eu tenho que usar o quê? A técnica forense antes, para encontrar o arquivo, antes de aplicar a ferramenta. E até, senhores, quem sabe o que é esse equipamento aqui? Quem tem filho? Quem já foi obrigado a comprar um Xbox para a criançada? Então, está aqui um exemplo de situação fiscal. Em uma busca e apreensão, sempre com esse pedido de dispositivo eletrônico e variações e qualquer outro item que demonstre a prática da atividade criminosa, o pedido tem que ser muito bem montado, havia um Xbox no CPD. Aí, o que será isso? Né? Isso daqui, não, é do dono da empresa, é do filho do... Está fazendo o que no CPD? Não, está aqui porque a gente vai configurar, levamos o Xbox. Adivinha onde é que estavam os arquivos fiscais, senhores? Ele é um HD, ele tem uma mídia. Então, mas vejam aonde vai a sofisticação criminosa. Então, a parte mais divertida hoje fica aqui na parte tributária. Senhores, formação do convencimento, para encerrar. Como é que trabalha o perito forense? Eu não posso chegar numa cena de crime, ver cerca cortada de proteção, criança estatelada, pais esquisitos. Digo, são eles, são os culpados. E aí eu começo a viciar o meu processo probatório para chegar na conclusão que eu já afirmei previamente. Trabalho forense, senhores, é exatamente o contrário. Eu não tenho antipatias, eu não tenho simpatias, eu simplesmente analiso as evidências, escolho o método forense, faço contraprova do método forense, critico a minha própria conclusão, para aí finalmente eu poder dizer, não, isso tornou-se prova, isso vai apontar o culpado, e o culpado é quem quer que seja. Essa frase de Sir Conan Doyle espelha um bocado da maneira que eu entendo a perícia forense, ou seja, eu elimino o impossível, né, e o improvável, e o que sobra é sempre o culpado.